Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal, o canal Manifesto Cristão. Hoje nós vamos tratar do fundamento necessário para começar a ter alguma discussão sobre uma teologia cristã e sobre uma análise da realidade. Ou seja, uma cosmovisão cristã coerente, ela vai ter esse fundamento que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Eu separei aqui o nome do vídeo, como vocês podem ver, como fundamento necessário, epistemologia e metafísica. Eu vou tratar, na verdade, de 3 matérias, mas eu quis colocar essas duas porque elas dão o escopo para toda a questão. Eu vou fazer esse vídeo de modo a ser reduzido o conteúdo por uma explicação mais simples e objetiva. Espero que isso fique claro. Espero que os temas fiquem claros. 3 matérias dividem uma cosmovisão. Alguns vão discordar disso, mas eu acho interessante essa divisão, ela é suficiente. A primeira é epistemologia, a segunda é metafísica e a terceira é ética. Poderíamos colocar em alguma medida a metafísica à frente da epistemologia por uma questão de explicação. Mas, enfim, quisemos colocar desse modo aqui e é interessante também. O que a epistemologia trata? Vamos lá. Em primeiro lugar, a epistemologia é o ramo da filosofia que se preocupa com a teoria do conhecimento. Como sabemos o que sabemos? Qual é o padrão da verdade? A verdade é relativa? O conhecimento sobre Deus é possível? Pode Deus revelar as coisas aos seres humanos? Se sim, como? Segunda matéria, ela tenta responder outras questões, que é a metafísica. Em segundo lugar, a metafísica tem a ver com a teoria da realidade. Por que as coisas são como são? Por que existe algo em vez do nada? Como pode existir unidade em meio à diversidade no universo? É o mundo uma criação? É um fato bruto? Existe propósito no universo? E por último, a ética. Em terceiro lugar, a ética se preocupa com a maneira como se deve viver. É o estudo dos pensamentos, das palavras e das ações, que são certas ou erradas. Certos ou errados, enfim. Qual é o padrão da ética? Existe uma lei absoluta à qual todos os homens devem se conformar? Existe uma razão lógica para perguntar por que alguém deveria fazer isto ou aquilo? É a moralidade relativa a indivíduos, culturas ou períodos históricos? Ou a moralidade transcende esses limites? Bom, respondendo a primeira, que é a epistemologia, nós temos a epistemologia cristã. Quando nós lemos 2 Timóteo 3, 16 e 17, nós temos um fundamento sobre isso. Lá diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção e a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Útil ao ensino, primeiramente. Significa dizer que a Escritura é o fundamento da nossa doutrina. Dela retiramos a doutrina que cremos. Útil para a repreensão significa que ela é o fundamento de nossa apologética. A Escritura é o fundamento da nossa apologética. Ou seja, dela retiramos conteúdo para debater e refutar ideias erradas e falsas heresias. Útil para a correção significa que ela é o fundamento de nosso pensamento ético. Útil para a educação na justiça. Aqui, inclusive, é usado o termo paideia, ou seja, uma educação completa que envolve o homem como um todo. Desse modo, da Escritura retiramos o conhecimento fundacional exaustivo para a vida, ou seja, ela é a base do nosso conhecimento, ou o que chamamos de axioma. Vamos lá, o que é axioma? Crampton e Bacon, no livro Filosofia Cristã para Leigos, ou uma versão antiga que chamava Em Direção a uma Cosmovisão Cristã, dizem assim: todo sistema filosófico deve ter seu ponto de partida, que é axiomático, isto é, não pode ser provado. Ou seja, parando aqui a citação, todo sistema de pensamento, toda cosmovisão, ele tem que partir de um axioma que não pode ser provado. Como se prova esse axioma? Não se prova, né? Como eu disse. Mas você sabe que ele é correto pelas proposições, pelo que ele instiga, por onde ele leva os outros conhecimentos. Entende?
A título de exemplo, e até trazendo já um resumo contra uma das ideias comuns, é o empirismo. O empirismo é acreditar nas sensações como fundamento epistêmico, ou seja, como fundamento do conhecimento. O empirismo vai falhar pelo seguinte, as sensações falham, entendeu? Logo, o fundamento axiomático se prova errado no momento que eu olho e penso que vi uma coisa e vi outra. Ou seja, o empirismo falha aí. Dá para se discutir muita coisa acerca disso. Eu estou sendo reducionista, mas de modo necessário. Continuando a citação. E o ponto de partida para a filosofia cristã é a palavra de Deus. Este é o axioma. Somente a Bíblia é a palavra de Deus e tem um monopólio sistemático da verdade. Isso é interessante. Citando meu próprio livro, e não querendo ser egocêntrico nisso, é simplesmente porque eu tive que tratar disso no meu livro O Culto é a Palavra. Nós precisamos ter essa realidade em nossas vidas. A palavra de Deus é por nós recebida como fonte principal axiomática do conhecimento. Axioma significa um princípio indemonstrável, ou seja, um fundamento do conhecimento que só pode ser demonstrado verdadeiro se as proposições retiradas dele forem verdadeiras, aplicáveis, demonstráveis ou praticáveis. Claro que estou sendo, com motivo, muito reducionista na explicação. Assim, em resumo, o axioma é a base do conhecimento e ele se prova verdadeiro se o fundamento é real. Ou seja, ali eu até sou meio redundante na minha fala, mas com um objetivo, né? Gordon Clark afirmou que a palavra de Deus não é tinta preta sobre papel branco. A palavra de Deus é eterna. As páginas impressas da Bíblia não são. As letras ou palavras sobre as páginas impressas são sinais ou símbolos que significam a verdade eterna, a mente de Deus, comunicada por Deus de forma direta e imediata à mente humana. Aqui eu estou citando o livro O Escrituralismo de Gordon Clark, do Gary Crampton, tá? O que o Gordon Clark quer dizer com isso é que a palavra em si, ler ela, não faz nada. Deus tem que agir. Então já tem um aspecto metafísico aqui, ou seja, a estrutura da realidade, porque ela é movimentada e sustentada por Deus, entende? Então quando o Clark fala, ó, aqui é só a página impressa, entendeu? A palavra de Deus é que vai movimentar, né, que é o Logos divino, que é Cristo, vai movimentar a nossa mente para entendermos o que está escrito ali. De modo que é Deus, como ele diz ali, é Deus agindo de forma direta e imediatamente humana. E é dito até por Crampton que o Gordon Clark não rebaixou o aspecto físico da humanidade. Ele reconheceu ter Deus criado a mente do homem e seu corpo, incluindo os sentidos. Mas nem a mente nem os sentidos são fonte de conhecimento, como Paulo escreve. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou como Jesus disse, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Então aqui nós já temos um fundamento que é interessante, para nós resumirmos. A epistemologia cristã é a palavra de Deus, mas Deus tem que trazer o conhecimento, o entendimento para a palavra. A Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, vai dizer que o Espírito Santo tem que agir para que a pessoa venha entender a Escritura. A outra citação do Clark que é interessante, na verdade do Crampton, a mesma verdade existente na mente do homem existe em primeiro lugar na mente de Deus. Essa é uma outra discussão que tem, mas o fim aqui de tratar da epistemologia cristã é mostrar que a palavra vai ser o fundamento de toda a discussão que eu vou trazer aqui. Ela é o fundamento epistêmico para nós. Já dizia o Salmo 119, 66. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. É isso. A metafísica cristã, ela fundamenta-se em Deus. Vou fazer uma citação de novo do Crampton e do Bacon. De fato, a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo é a lógica, o Logos de Deus. João 1. Ele é a razão, sabedoria e verdade encarnada. As leis da lógica não foram criadas por Deus ou pelo homem. Elas são a forma de Deus pensar. E visto que a Escritura
é a expressão da mente de Deus, a escritura, né, é o pensamento lógico de Deus. Isso é um fato. Deus, a forma de Deus pensar é lógica. É que nós somos limitados muitas vezes, mas Deus não. E até é interessante a gente citar o João 1, do versículo 1 a 3, que diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O que isso significa? Significa que o movimento da realidade, ou seja, as coisas que causam a realidade, o movimento humano, o pensamento humano, as ações biológicas, as ações naturais, tem que partir de Deus. Deus é a causa disso. Porque Deus é aquele que sustenta a realidade, sustenta a criação. Fazendo outra citação aqui do Crampton e Bacon, eles trazem muito conteúdo sobre... Eu indico ler esse livro deles, que hoje está como Filosofia Cristã para Leigos. Deus é uno em essência, mais três, múltiplo. Pessoas distintas. É o eterno unimúltiplo, porque a grande discussão metafísica que tem é onde há unidade e multiplicidade no universo, e como conciliar isso de algum modo. Voltando à citação. Como Deus soberano, ele criou todas as muitas coisas do universo, ele lhes confere uma estrutura unificada. O universo, então, é o uno e o múltiplo temporal. As coisas particulares do universo, portanto, agem de acordo com os ditames universais do Deus triuno. Há ordem no universo porque há um Deus soberano que o criou e providencialmente o controla. Agostinho afirmou que a solução do problema do uno e do múltiplo está no fato de que os particulares desse mundo têm seus arquétipos na mente de Deus. Agostinho chamou esses arquétipos de razões eternas. As razões eternas de Deus são os planos arquiestruturais a partir dos quais ele criou o mundo. O mundo é modelado segundo as proposições divinas do Deus triuno. Portanto, há unidade em meio à diversidade. Agostinho, então, ensinou que Jesus Cristo, o eterno Logos de Deus, é quem nos dá uma coerência entre o infinito e o finito, entre o Criador e a criação. Em outras palavras, é Cristo quem revela a solução para o problema do uno e múltiplo. A parte de um entendimento adequado da teologia do Logos, isto é, de Cristo como verbo eterno que veio revelar a verdade de Deus aos homens, não existe solução real para o problema. Então aqui já fica evidente. A estrutura da realidade é coordenada por Deus. Nós poderemos citar Colossenses 1, Romanos 9, que vão tratar, até envolvendo ali a questão da salvação, por exemplo, em Romanos 9, de como Deus coordena tudo. Eu não vou trazer nesse vídeo uma explicação, por exemplo, da linha ocasionalista, mas, em resumo, Deus é o coordenador de tudo. Ele é a causa. Não há como existir causa secundária, senão a causa, que é Deus. E aí, por fim, a ética cristã. A ética cristã, eu cito aqui Questões Últimas, de Vincent Young, que ele diz o seguinte: visto que Deus controla tudo da realidade, e tudo da realidade depende de Deus, e visto que o homem é parte da criação de Deus e parte dessa realidade, isso significa que a antropologia bíblica trata da relação entre Deus e o homem. Visto que Deus é soberano sobre tudo da criação, incluindo o homem, então Deus é também aquele que define a relação apropriada entre Deus e o homem. Esse é o fundamento da ética bíblica. Como nós vimos também em 2 Timóteo 3,16, a escritura é útil para a correção. Então ela nos dá um fundamento de bem e mal, certo e errado. Recitando Shawn, ele diz: a visão cristã da metafísica demanda obediência aos mandamentos do Criador na área da ética. Se ele, Deus, é o coordenador de tudo, da realidade, e ele decidiu, ou seja, metafísica, e ele decidiu se revelar, ou seja, ele nos deu uma epistemologia, um conhecimento, uma forma de conhecer. Ele também nos dá, naturalmente, uma ética. Nós devemos, obviamente, seguir essa ética. No Salmo 119, por exemplo, seus 3 primeiros versículos vai ser dito: bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Ou seja, existe uma ética cristã e é bem-aventurado, é feliz, plenamente satisfeito
aquele que guarda o que Deus falou, a sua lei, e a segue. Enfim, eu termino esse vídeo aqui. Espero que tenha ficado claro o fundamento cristão, epistemológico, metafísico e ético. Eu ainda quero trazer mais sobre o tema. Eu quero trazer mais questões que envolvem outras áreas das cosmovisões não bíblicas e também da cosmovisão bíblica, mostrando qual que é o fundamento nosso e por que nós cremos de tal ou qual modo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Peço que deixem um like, compartilhem esse vídeo e que venham a estar se inscrevendo no canal para acompanhar mais conteúdo. Fiquem com Deus.